Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Que possamos, em assimilando as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine, vamos lá. Eu ponho para você. Boa noite a todos. Não pode ser gelada, não. Vamos aproveitar, né, mais essa oportunidade. É tão bom a gente, né, ver que a gente pôde estar, que a gente escolheu estar aqui, né, durante mais um ano da nossa existência, que, como disse a Ângela, passa rapidinho, né, para a gente às vezes demora muito, mas para nós que somos eternos é um piscar de dedos, né, um estalar de dedos, como dizem os espíritos. Então, que bom que a gente possa mais um domingo estar aqui. Você quer que ligue o ventilador? Não. De repente eu preciso, igual o Sueli, liga a bênção. Ainda não. Está calor, mas vamos lá. Então, vamos aproveitar mais essa oportunidade, né, da gente refletir, da gente seguir aí a orientação que a doutrina espírita nos dá, né, da gente se instruir, da gente buscar o conhecimento, da gente praticar, que é o mais importante, o mais desafiador também. Né, nesse nosso processo de crescimento espiritual, esse crescimento, esse amadurecimento espiritual é o trabalho que a gente tem que fazer. Como disse a Cristina na semana passada, que ela fez um estudo aqui sobre a reencarnação, é um processo educativo que todos nós estamos submetidos. Né? Foi um processo, eu considero, que é um maior processo educativo que existe, foi criado por Deus para quê? Para que nós, espíritos, né, que a princípio somos criados aí simples e ignorantes, e vamos ter como destino, né, como meta futura, a perfeição. Né? Então tinha que ter algum mecanismo também para a gente ir crescendo, para a gente ir se aperfeiçoando. Né? E está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que qual é a finalidade da encarnação? Né? Se nós somos espíritos, se aqui não é a nossa verdadeira pátria, né? Se nós somos espíritos eternos, o que afinal de contas, a gente vem fazer aqui? Por que de tempos em tempos a gente encarna, a gente tem que sair do plano espiritual, fazer todo um planejamento e vir para cá? Exatamente para a gente ser submetido a esse crescimento espiritual. Né? Exercitando o quê? Como é que a gente cresce? Se desenvolvendo intelectualmente, né? Porque através da nossa inteligência, do que a gente estuda, do nosso trabalho que a gente desenvolve aqui na Terra, a gente ajuda, a gente vai ajudando aí, né? Se ajudando nesse desenvolvimento intelectual e também contribuindo, né, com as nossas ocupações para a vida de todos, porque a gente vive em sociedade, né? Ninguém tem como viver sozinho. A gente precisa uns dos outros, né? Então, um trabalho, uma aptidão que um tem, o outro não tem, e aí a gente juntos consegue, né, desenvolver também o planeta que a gente está encarnado, que por hora é o planeta Terra. Né? Essa escola abençoada de grandes, né, dificuldades, sim, mas também de momentos felizes, e é assim que a gente vai, de encarnação em encarnação, a gente vai dando um passo e vai se aproximando dessa perfeição aí que a gente, né, para a qual a gente foi criado aí. Então, tem um recurso que eu acho que é muito interessante, é importante a gente aplicar na nossa vida, e que eu acho que é de todo dia, né, a gente fazer isso. Mas nesse final de ano, parece que fica mais apropriado, ou a gente fica mais aberto a perceber, que são as perguntas, né, que a gente tem que se fazer, as reflexões que a gente tem que se fazer, como foi, né, o nosso ano aí, como é que foram os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como é que a gente se portou, com que a gente se importou mais, né, nesse ano que passou. Então, essas perguntas, reflexões, questionamentos fazem parte, né? Ou pelo menos deveriam fazer, né? Porque para muitas pessoas não fazem parte.
Isso não faz parte. Se questionar, se perguntar, olhar para dentro, se analisar. Muitas pessoas acham que isso não é necessário e preferem ficar, às vezes, aí se iludindo, e tudo bem. Aí é o desenvolvimento de cada um, né? Isso deve ser feito todos os dias, né? Mas, como a gente está tão envolvido, às vezes, com as coisas da matéria, né? A gente está tão ali e trabalha e cuida de filho e paga conta, e quando a gente vê o ano acabou, já está começando o outro, que às vezes a gente não tem tempo para fazer, como a gente vai ver uma recomendação aqui mais na frente de Santo Agostinho, de fazer como ele fazia. Todos os dias, à noite, a gente pegar, que à noite a gente chega tão cansado, né? Chega em casa, tem um monte de coisa para fazer, dormiu, acabou, nem fez prece, e assim, né? Mas aí, a gente pode aproveitar esse momento que a gente está agora, para nós aqui na Terra, encerrando, né? Encerramento de um ciclo, que é o ano de 2019, entrando aí já na terceira década, né? Já passamos aí por 2 décadas. É terceira? Não, vamos entrar na segunda. Terceira, isso mesmo, olha só. Como é que a gente se perde, né? Já vamos entrar aí mais uma década, né? E continuando nesse processo aí, é muito rápido, né? E a gente tem essa sensação que passa, mas não é só uma sensação, realmente. A gente faz muitas coisas. E às vezes a gente tem essa dificuldade de gerenciar as nossas atividades no tempo que a gente tem, sempre tem mais coisas para fazer. Então, né, vamos aproveitar e fazer aí um balanço. As empresas fazem balanços, né, de como é que foi aí os ganhos, as receitas, os gastos. Então, a gente também deve aproveitar esse momento aí em que a gente está, mesmo que seja um momento representativo, e fazer isso, né, fazer um balanço, um apanhado aí de como é que foi esse ano, né, quais foram os pensamentos, como é que a gente se colocou aí nesse momento que nós estamos aí, que a gente sabe que é um momento também de grande transformação, que nós, como humanidade, estamos sofrendo, individualmente a gente passa por isso, e também de uma forma geral no planeta, a gente passa por essas transformações, né? E é tanta coisa que acontece que quando a gente se depara, por exemplo, teve agora, na sexta-feira, a retrospectiva aí de 2019, né, que passa na televisão, e você fica assim, gente, foi isso tudo num ano? É tanta coisa que acontece, é tanta coisa, coisas boas e coisas ruins, mas tanta coisa que acontece, você fala, passou um ano, parece que passaram-se muito mais, né? Porque muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer esse balanço aí, fazer um inventário, né, espiritual. De quê? De nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas aspirações, das nossas emoções, né? Como é importante. Ao mesmo tempo que é importante, a gente também tem bastante dificuldade de prestar atenção, né, nas nossas emoções. Por que eu estou sentindo isso? A gente às vezes fica tão no piloto automático. Eu fico estressada, eu me irrito, eu sinto raiva, eu sinto tristeza. Mas às vezes a gente não para fazer uma reflexão mais profunda de por que a gente está sentindo isso. Né? Isso é só nosso, ou a gente tem realmente algum problema. E aí também nós espíritas entendemos bem que também há todo, né, um mundo aí que nos cerca, que é o mundo dos nossos irmãos desencarnados, né? E que nós sofremos influência dele, nós os influenciamos, porque a gente vive aí, né? A gente vive aqui imerso nesse fluido cósmico universal, e que todos os pensamentos, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, estão, né, a nos envolver. E muitas vezes a gente, pela nossa ainda dificuldade, pela nossa invigilância, a gente recebe essas influências, né? Então é bom a gente fazer esse mergulho para dentro, esse olhar para dentro, com muito amor, com muita caridade, porque muitas vezes a gente se cobra também, eu devia ter feito isso, mas a gente tem que entender que a gente está num processo. E que nem tudo a gente consegue lidar de forma equilibrada, com paciência, em muitos momentos a gente não consegue confiar em Deus, a gente tem dúvida, não é possível, tudo parece que dá errado, e a gente vê tudo isso acontecendo. Mas a doutrina, ela nos ensina, né,
que tudo o que acontece, tudo o que acontece na nossa vida, ou que está acontecendo aí no planeta, isso é para o nosso progresso. Né? Nós estamos, sim, num planeta de provas e expiações, né? Onde espíritos como nós, que ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas, estão aqui convivendo. Né? Então, é muitas vezes confuso, mas não tem nada perdido, nós não estamos aí largados, não. Nós estamos aqui no momento certo, passando pelas transformações que nós temos que passar espiritualmente, pessoalmente, e também aí na transformação que a gente está vendo. Né? Como está lá na Gênesis, eu sempre indico esse capítulo para ser lido, que é o último capítulo da Gênesis, que é fantástico, quando fala da geração nova, dos sinais dos tempos, é muito atual. Né? Se a gente lê aquilo ali, a gente vai entender realmente o momento que nós estamos aí inseridos. E quando eu digo momento, não é o ano de 2019, não vai ser o ano de 2020, porque o tempo, né, só existe para nós que estamos aqui. Né? Não vai ter lá festa, no plano espiritual não tem festa de virada de ano, não. O tempo, como nós o conhecemos, é daqui. Né? É para a gente se situar aqui, encarnados. No plano espiritual não tem o tempo, a noção de tempo e espaço é outra. Então aqui nós estamos encerrando esse ciclo, mas é contínuo esse aprendizado. Para os espíritos não faz diferença, né? A única diferença é que nós estamos ora encarnados, aqui num corpo físico, e ora vamos estar no plano espiritual. Continuando o nosso desenvolvimento, continuando, né, o nosso desenvolvimento. E aí a gente tem que se perguntar, né? A gente tem trabalhado mais, a gente tem se preocupado mais com as coisas materiais? Né? Onde estão as nossas maiores preocupações, as nossas maiores dedicações? É só ao ter? Né? É um questionamento que a gente tem que ter. Porque é bom ter? Claro que é bom ter. Só que não podemos esquecer que às vezes a gente fica tão aqui, enebriado pela matéria, querendo conquistar um patrimônio, querendo ter as coisas, e esquecemos da nossa maior missão aqui, que é nos aperfeiçoarmos, que é nós crescermos espiritualmente. Lógico, a gente precisa trabalhar, a gente precisa das coisas materiais, mas são coisas do mundo, né? São coisas que daqui a pouco a gente não vai mais precisar. Né? É um usufruto. Então a gente tem que ter essa sabedoria. E se fazer essa pergunta, o que eu tenho me preocupado mais? Como eu estou aplicando o meu tempo? Será que é só nas coisas materiais? É só isso que eu estou buscando? Ou eu estou tentando equilibrar as coisas materiais, o meu trabalho, o meu ter, o meu conforto, com as coisas espirituais? Eu estou me esforçando tanto quanto eu me esforço para aumentar meu patrimônio, para perdoar, para ouvir um amigo, para ser caridoso, né? E a gente agora, no final do ano, a gente vê muitos movimentos, muitas atitudes aí de solidariedade, de fraternidade. Mas será que essa caridade que a gente entende, que agora a gente vê aí, é a caridade realmente que a gente tem que praticar? Né? Nessa pilastra aqui, porque está coberto aqui, eu acho lindo. Um dia a gente tinha que dar um jeito de botar aquilo ali exposto de novo. Fora da caridade não há salvação. Né? Que caridade nós estamos falando? É a caridade só de dar a cesta, de dar o brinquedo? Não. É a caridade como entendia Jesus. E aí a coisa vai se aprofundando um pouquinho. Por quê? Porque é ser indulgente para com todos. É perdoar o seu irmão, perdoar aquele que te ofendeu. Né? É ser paciente, é ser indulgente com a imperfeição do outro. Né? E aí a gente vai vendo que a coisa vai ficando um pouquinho mais profunda. Não é só essa superficialidade que a gente vive. Né? É uma tarefa fácil? Não, não é fácil, mas também não é impossível. Pode ser que a gente passe essa encarnação sem conseguir lidar com as nossas dificuldades, lidar com aquele ente querido complicado, mas pelo menos a gente tem que buscar fazer esse esforço. Para nós ainda é um esforço. Isso não é uma coisa natural ainda em nós. Nós precisamos nos esforçar para agir assim, para ser indulgente com a imperfeição alheia, para perdoar.
né? A gente precisa disso. E esse trabalho é feito aqui, exatamente, com a nossa família, no ambiente que a gente vive, no país que a gente vive, é aqui. Se nós estamos aqui, tem um motivo para que a gente esteja aqui. Né? Então, a gente se perguntar, meu Deus, aonde que eu estou buscando mais? Aonde que eu estou colocando o meu foco? Aonde que eu estou colocando a minha energia? Né? O que nos rodeia no dia a dia são essenciais para o espírito? Né? Nós estamos nos esforçando para praticar esses valores cristãos? Né? Do amor, da indulgência, da caridade? Né? Estou mais próximo ou mais distante da prática da lei do amor, da caridade? Estou me dedicando a promover o bem do meu próximo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. E às vezes as respostas, a gente tem que responder isso para ninguém não, gente. Não, ninguém vai receber no final um questionário, não se preocupe. Ninguém vai receber um questionário para responder. Isso é íntimo, isso é pessoal. É uma coisa que a gente tem que buscar responder para a gente mesmo. E como é que a gente pode promover, né, o bem do outro? Né? A gente pode promover o bem do outro através dos nossos pensamentos, através das nossas preces. Né? Quanto é benéfico, os Espíritos nos dizem, a prece. Para a gente mesmo. Quantos momentos a gente não enfrenta na nossa existência de aflição, de angústia, de desespero. E a gente, através da oração, através da prática desse trabalho interno, da meditação, de aprender a respirar, a gente não consegue se sentir um pouco melhor. Por quê? Porque nós elevamos os nossos pensamentos, principalmente nesses momentos de grandes mudanças, de grandes transtornos, que são necessários para toda mudança se fazer. E a gente fica, por vezes, atormentado, perturbado. Quantos irmãos sucumbem e buscam aí a saída, que eles acham que é a saída, mas a gente sabe que não é, do suicídio, da depressão, né? Quantas situações, porque é o que a gente necessita. Quantas vezes a gente fica aí nesse turbilhão de pensamentos e a gente se desespera, a gente não sabe o que fazer. Então, como é importante nessa hora a gente parar, refletir, né, mudar a nossa sintonia, porque o que é a prece? É a gente elevar a nossa sintonia, é a gente sair dessa faixa vibratória pesada que às vezes a gente se depara. Então, a gente pedir ajuda, todos nós temos um anjo da guarda. Né? Não é vergonha nenhuma também precisar de ajuda, às vezes, de um psiquiatra, de um psicólogo. Vergonha é não pedir, vergonha é não buscar ajuda. Né? Porque às vezes a gente, não, isso vai passar, e às vezes a gente está vendo uma pessoa ao nosso lado que está com dificuldade, que não consegue reagir, que não consegue passar por uma perda, por uma tristeza, e aquilo vai se prolongando. Né? Buscar ajuda. Né? Podemos ajudar muito com uma conversa, com uma prece, tanto para encarnado quanto para desencarnado. Né? A gente pode ajudar muito, a gente pode promover o bem do outro, né? Através dos nossos pensamentos. Através das nossas atitudes, né? Como eu disse, coisas simples, que às vezes a gente na correria também não presta atenção. Né? Nós estamos aí com uma facilidade de comunicação pela internet, aí, né? Estamos globalizados, com tanta facilidade de comunicação, de contato com pessoas, mas estão necessitados de um amigo, às vezes. Né? Eu tenho milhões de seguidores na internet, eu tenho milhões de amigos. Na hora que você precisa, não tem nem uma mão para contar. Aquele amigo mesmo que está ali do seu lado para dividir, para chorar com você, para rir com você, a gente não tem. Está todo mundo muito voltado para si mesmo, com os seus próprios interesses, e às vezes uma boa conversa. Dentro de casa mesmo, com alguém que a gente tenha, com um amigo, com um terapeuta que seja, não importa. Mas é falar. Eu não sei se vocês tiveram acesso para receber um vídeo que foi feito pelo Carlinhos Brown, na época que se estava falando muito de suicídio,
que ele fez um clipe musical falando disso. Né? Busca lá, só entrar na internet, clipe de Carlinhos Brau, falando sobre a importância de falar, a importância de botar para fora aqueles sentimentos. Temos aí o CVV, né, que é o 188, Centro de Valorização da Vida, que foi criado por espíritas. Foi criado por espíritas e depois, hoje não é mais só, não tem espíritas, mas foi criado por espíritas para isso. É um serviço 24 horas que está lá, de pessoas que estão dedicadas a ouvir o que o outro tem a dizer, sem julgamento, sem preconceito, nada, é só ouvir. Quantas vezes a gente está aflito e a gente fala com alguém, nossa, o outro não vai resolver nosso problema, ou às vezes a gente não vai estar vendo a solução ali, mas só de dividir já fica mais leve. Né? É importante. Então, a gente pode promover o bem de várias maneiras. Pelo pensamento, pelas atitudes, através da nossa profissão, do trabalho que a gente faz aqui na Casa Espírita, né? De divulgar a doutrina, de ouvir a quem vem, de dar assistência da maneira que a gente pode, aos encarnados e aos desencarnados também. Né? A gente fica Às vezes a gente fica, né? Eu acho que não é só aqui não, mas as casas espíritas ficam, às vezes, nesses períodos aí de festa, naquela situação, todo mundo viaja, quem vai ficar, quem não vai. Aqui no centro a gente dá o jeito da gente, a gente se esforça, a gente dá um jeito para a casa estar aberta, para receber as pessoas, para que o trabalho não pare, o trabalho não continue. Né? A gente faz, a gente é um jogo de cintura, mas a gente consegue. Né? Porque hoje nós estamos aqui no número de encarnados e os desencarnados que estão aqui, que também estão ouvindo, que também estão participando, que também estão sendo né, auxiliados aí. Então a gente faz, né? A gente promove o bem de várias maneiras. Né? É importante obtermos essas respostas de forma sincera, que verdadeiramente nos faça enxergar nosso íntimo e nosso mundo interior. Esse recurso das perguntas é importantíssimo. Né? Foi uma propaganda, já tem há bastante tempo, do canal Futura, que falava o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Né? Não são as respostas, são as perguntas. E Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, usou desse mecanismo aí. Ele fez 1018 perguntas. 1018 perguntas, questionamentos aos espíritos sobre vários assuntos que nunca foram perguntados e que ninguém tinha respondido ainda, até que foi respondido com os espíritos, que responderam aí a várias questões, e aqui no Livro dos Espíritos nós temos 1018, e essas respostas elas vão se desdobrando, vão se desenvolvendo nas outras obras, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Né? Cada capítulo do Livro dos Espíritos corresponde a um outro livro, que aí Kardec vai mais, né, se aprofunda mais nessas respostas, nesse mostrar aí, né, esse mundo novo. Essas perguntas, esses questionamentos, esse método aí nos oferece uma grande oportunidade de expandir a nossa consciência, de ampliar o nosso entendimento. Amplia e abre nossas consciências. Né? É o despertar de consciência, que a gente sempre escuta muito falar, mas às vezes não sabe muito bem o que é. Né? E é isso. É esse despertar. É para isso que nós estamos aqui. Né? Para nos desenvolver espiritualmente e ampliar aí a nossa consciência. E aí, nós vamos ter uma questão aqui de Santo Agostinho, que ele vai falar disso aqui. Santo Agostinho era Santo Agostinho, né? Mas a gente pode seguir aí um pouquinho o caminho que ele nos indicou, né? Vamos lá, questão 919, do Livro dos Espíritos. Está lá no item Conhecimento de Si Mesmo. Kardec pergunta o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta simplérrima. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha que fácil, né? Isso é fácil, está aqui, é de uma forma muito fácil, né, que a gente vê aqui. Conhece-te a ti mesmo, é fácil, né?
Mas aí, vem Kardec, que faz as perguntas que a gente gostaria de ter feito, fala o seguinte: compreendemos, 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Né? Porque, fácil, conhece, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente se submete a esse processo de autoconhecimento? E aí vem a resposta, né? É grandinha, mas vale a pena a gente ler. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Né? Então, assim, vamos para a gente não perder o fio da meada aí, vamos fazer pelo menos agora, no final do ano. Se a gente não consegue fazer todo dia, né? Vamos pelo menos tentar fazer agora. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Pergunta. Ele se perguntava. Olha a importância da gente se fazer perguntas, da gente refletir. Né? Foi assim, né, que ele começou a ver o que precisava de reforma. E também não é um processo fácil. A gente olha aqui e parece que é fácil. Não, não é. Porque para a gente fazer esse processo, para a gente ter essas respostas que são necessárias, a gente precisa ter, primeiro, humildade. Né? Porque, às vezes, a gente se acha tão esperto, a gente se acha que sabe tudo. Né? O orgulho, o nosso amor próprio, às vezes, nos afasta disso, de ser humilde. Porque, às vezes, a gente vai ter uma resposta que a gente não vai gostar. Né? Que a gente vai ser desconfortável. É igual, às vezes, na terapia. Né? Quem já fez terapia aqui sabe. Você vai lá, fala as coisas, vai ouvir o que você precisa ouvir, porque o terapeuta não é seu amigo, o terapeuta não é um familiar, o terapeuta é um profissional que está ali para te ajudar. Mas muitas vezes as pessoas vão, não gostei de fazer terapia, não gostei disso, falou umas coisas, mas falou o que a gente precisa, mas o que a gente não quer. Então, às vezes, a gente precisa de uma resposta, de alguém que nos fale, de alguém que não esteja emocionalmente ali envolvido, como uma pessoa da nossa família, para nos dizer, para nos orientar. Ele não vai fazer a gente se melhorar, não, ele vai ser um facilitador, ele vai ser alguém que nos auxilia nesse processo de autoconhecimento, de reconhecer as nossas limitações, porque a gente tem dificuldade para isso. Né? A gente não gosta de chegar a essas conclusões de que a gente ainda é muito orgulhoso, de que a gente é egoísta. Isso ainda incomoda, mas é necessário. Foi igual o Santo Agostinho fez, né? Se ele não fizesse isso, ele nunca ia chegar. Ele falou, não, realmente, eu tenho dificuldade. Eu não sou uma pessoa paciente, eu não sou uma pessoa resiliente, eu sou intolerante com os outros, eu não tenho paciência. Né? Se a gente não reconhece as nossas limitações e as nossas dificuldades, como que a gente pode melhorar? Como a gente pode deixar de ser assim se a gente não reconhece que é assim? Né? Aí vai todo o processo. Né? Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes. E com que fito agistes em determinada circunstância? Isso aqui também é muito importante. Qual é a intenção? Né? Porque o que vai ser avaliado por nós, né, pelos nossos amigos protetores, pelos nossos irmãos desencarnados que convivem conosco, são as nossas intenções. Porque muitas vezes a gente está numa situação, agindo até de uma forma, aos olhos das pessoas, de uma forma caridosa, de uma forma amorosa, mas por dentro, os nossos pensamentos são os piores possíveis. Às vezes a gente está lidando com o outro e querendo enforcar a pessoa,
ou é mentira? Se algum de vocês não passa por isso, que bom, vocês já estão evoluindo bastante. Porque o normal é esse. A gente está fazendo as coisas e você está. É um exercício, gente. Isso para a gente ainda é difícil da gente fazer. Mas a espiritualidade está vendo. E às vezes as pessoas ficam assim, tudo na minha vida dá errado. Eu estou sempre sendo influenciado por espíritos. Tem gente que não quer nem saber, né, de espiritismo, que tem espírito. Eu não quero saber disso. Né? E como se saber ou não querer saber fosse fazer diferença. Só lamento. Porque existe, é assim. Isso é uma lei de Deus. Nós convivemos com os nossos irmãos desencarnados. E muitas vezes, através do nosso pensamento, das nossas intenções, nós atraímos esses espíritos para perto de nós. E eles sabem quem nós somos. Uns para os outros, encarnados, a gente pode dissimular. Mas para eles, não. É igual um quadrinho. Eu sempre dou esse exemplo do quadrinho, porque é legal. A gente lê gibi aí, né? Tá lá, né? O diálogo lá dos personagens lá do gibi, tá aquele balãozinho, é exatamente assim. O nosso pensamento, ele é matéria. Os espíritos estão vendo. Você pode não executar aquilo, mas os seus pensamentos já se plasmaram. Aquilo já virou uma figura. E os desencarnados estão vendo. Então, isso é muito sério, porque isso traz uma responsabilidade muito grande. Porque nós não vamos estar livres dessas influências espirituais. Não é vir ao centro, não é ouvir palestra, não é tomar água fluidificada que vai nos livrar disso. O mais importante é observarmos os nossos pensamentos. E é esse trabalho que a gente tem que fazer. Porque aí a gente vai também atrair espíritos que vão nos auxiliar. Que vão também nos incentivar a fazer o bem, a ter melhores pensamentos, né? Tudo é a lei da sintonia, né? Perguntai ainda isto: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? A coisa vai ficando complicada, né? Vocês estão percebendo que Santo Agostinho vai chamando a gente na responsabilidade. E se vocês são chamados a deixar esse mundo hoje? Se vocês são... Acabou, vamos embora. Está na hora de o plano espiritual. Nossa, será que a gente vai chegar lá com a consciência bem tranquila? Olha a pergunta, Santo Agostinho vai tornando a coisa mais, né? Continuando aqui, pulando um pedacinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. E aí outros exemplos, né? Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Olha que interessante, né? É isso aqui, ó, quando a gente está indeciso, né, no que a gente deve ou não fazer, tomar uma atitude, ter uma ação aí, a gente tem que se perguntar, bom, eu quero fazer isso, mas como eu avaliaria se eu visse outra pessoa fazendo o que eu quero fazer? Eu ia gostar? Eu não ia gostar? Eu ia aprovar? Eu não ia aprovar? Se você não aprovaria no outro, por que você vai fazer? Porque não tem dois pesos e duas medidas. É como ele diz aqui, a justiça é igual. A lei é igual para todos. Nós é que temos que avaliar, né? Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Né? Eu não falei que a gente está aí, que esse processo de pergunta ajuda a gente a ampliar a nossa consciência, a gente despertar. Né? Despertar consciência para quê? Para praticar as leis de Deus, para compreender essas leis e aí sim praticar.
né? É como ele diz aqui, né? Arrancar as más tendências, todos nós temos. Nós somos espíritos ainda inferiores, imperfeitos, mas com uma grande diferença, perfectíveis. Né? Nós não somos imperfeitos e estamos destinados a ser imperfeitos, não. Nós somos imperfeitos ainda, essa é a nossa condição atual. Mas somos perfectíveis. Podemos, através do nosso esforço, de empreender essa busca aí, nos tornar perfeitos. Né? Isso é muito importante, porque a gente entende que tudo que a gente faça na nossa existência, para investir no nosso autoconhecimento, para investir o nosso tempo e estar aqui na casa espírita, ou buscando qualquer outro caminho, é muito importante. Porque nós estamos fazendo um investimento que é para a nossa alma, que é para o nosso espírito, que é eterno, que é indestrutível, que é imortal. Olha como é importante a gente se questionar, por mais difícil que seja. Realmente, como eu queria ser paciente e ainda não sou. Né? Porque eu brinco assim, cuidado com o que a gente pede nas nossas preces, porque a gente fala, eu queria paciência, eu queria ter paciência. Não vai chegar pelo correio, né? Até porque o correio também está difícil, né? Não chegaria mesmo. Não vai chegar na sua porta um embrulhinho com paciência. Né? Ou tolerância, ou você ser humilde, querer controlar mesmo. Não vai chegar um pacotinho para você. Não. Vai chegar isso em forma de situações, de pessoas que vão aparecer na sua existência, e várias situações. Você não pediu paciência? Está aí a oportunidade de você exercitar a paciência. Né? Não é um pacotinho que vai chegar e a gente vai tomar lá uma poçãozinha, acabou, amanhã eu já sou a pessoa mais paciente do mundo. Não, não é assim. São as situações da vida que vão chegar e que vão lhe proporcionar essas oportunidades. Aí eu não quero ter controle, não quero ficar deliberando sobre a vida do outro. Aí você vai ver, aí vai chegar todas aquelas situações que você vai ficar tentado a querer controlar, a querer dar a sua opinião. E você, gente, eu pedi. Tem que prestar atenção nisso. Então, peraí, que aqui eu posso ajudar como? Né? Não, a gente quer fazer tudo, tem que ser tudo do nosso jeito, como a gente quer. E a coisa não funciona assim. Então, a gente tem que estar atento às formas que essas coisas vão chegar na nossa vida, né? Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? E aí ele continua. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Né? Porque Santo Agostinho fez parte dos espíritos aí superiores que participaram aqui da codificação. Fazia parte dessa falange de espíritos superiores. E eles falam que a missão deles é essa, é de abrir os nossos olhos, porque as pessoas falam, não, eu tenho isso aqui agora, eu só tenho essa vida, eu tenho que aproveitar tudo justifica o que eu faço. Eles vieram esclarecer o contrário, não. A vida futura, a vida espiritual, vai depender do que vocês estão fazendo agora. Né? Não é só ter, não é estar estar no mundo sem ser do mundo, como dizia Jesus. É estar aqui, é participar, é evoluir, mas saber que é passageiro. Não se apegar às coisas materiais. E não é só as coisas materiais, não, gente. Tem um apego que é muito mais difícil, que é o apego às pessoas, o apego emocional, que às vezes a gente tem. Né? Porque às vezes a gente, eu não sou apegado materialmente, né? Mas não é só esse apego. Quando a gente fala de apego, não é só o apego às coisas materiais. É o apego emocional. Quantas pessoas não sofrem, às vezes, uma encarnação inteira porque um ente querido seu desencarnou,
que não conseguem lidar com aquela situação. Né? É difícil, a gente sabe que é difícil. Tem saudade? Claro que a gente tem saudade, claro que a gente queria que a pessoa estivesse aqui. Mas diante dessas situações que todos nós enfrentamos, a gente tem que se perguntar. A gente não pode querer a pessoa ali, às vezes com, 100 anos em cima, às vezes, de uma cama sofrendo, porque a gente quer a pessoa ali. A gente quer a pessoa ali com saúde. Então ela vai ter isso, às vezes, desencarnada. Quando ela deixar um corpo físico, um corpo doente. E vai estar no plano espiritual. Não vai romper o sentimento dela pela gente, dela com a gente, do que desencarna com a gente, nem deles com eles. É uma outra forma de convivência. Né? Para o amor, para o sentimento, não tem barreira. Não existe barreira. Né? Se a gente pensa, se a gente sente, os nossos entes queridos vão estar recebendo, vão estar, na medida do possível, se não causar prejuízo a eles, convivendo conosco, sendo lembrados por nós. Isso não existe. Deus não seria tão injusto a esse ponto da gente conviver, né? Anos e anos com os nossos queridos e, de repente, morreu, acabou. Não, não é assim. É uma outra forma de convivência. Não estão mais ali no dia a dia, né? É diferente, mas continuam sendo amados, continuam sendo respeitados e lembrados por nós com muito carinho. Né? Então, eles vêm fazer isso mesmo. Tirar da gente qualquer dúvida. Né? Vieram falar dessa vida futura, da vida do espírito, que é eterna, que é para sempre. Nós não vamos deixar de existir. Né? A diferença é que ora vamos estar na matéria e ora fora da matéria. Continuando também o nosso crescimento, continuando com as nossas dificuldades. Né? Então, isso é que eles vêm nos esclarecer. Foi por isso, diz Santo Agostinho, que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Aqui fica muito clara a missão dos espíritos. Por que do espiritismo? Por quê? Porque era hora de nós sabermos, de nós sermos esclarecidos. Quem determinou isso? Foi Deus. Né? Estamos aí com essa joia e esse conhecimento ao nosso alcance. E é um aprendizado, é um ensino revolucionário, porque nos faz ver as coisas de outra maneira. Né? Abre os nossos olhos, modifica completamente o nosso ponto de vista. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Se tem alguém que acha pouco isso, caramba! Eu acho muito a gente saber isso, a gente ter essa certeza de que nada está perdido, que nós estamos num momento de transformação da humanidade. Se a gente não tem esse entendimento, a gente acha que está tudo perdido. E às vezes a gente toma rotas aí, né, que infelizmente a gente tem o nosso livre-arbítrio que muitos irmãos acham que é a certa. E o que a gente vai fazer? Não nos cabe julgar. Porque nós podemos já ter cometido um suicídio, alguma situação muito complicada, ou podemos ainda cometer. Nós não podemos, eu não faria isso, julgar. Quem somos nós para julgar? Né? A gente vê diante de situações desses casos que a gente tem em Friburgo, às vezes, né? Dessas notícias. E teve uma amiga minha que chegou um dia para mim perplexa, falando, Valéria, eu já escutei hoje umas 6 versões diferentes, porque essa pessoa cometeu suicídio. Eu falei, tá bom, você ficou sabendo, mas aposto que as 6 versões que você ouviu, ninguém pensou em fazer uma prece por esse irmão, né? Julgar é fácil, né? Tirar a pedra, fulano fez isso. Não interessa o que foi feito, o que não foi. O que ele precisa? Caridade. Precisa das nossas preces. Ficar divulgando em rede social o que foi, isso não nos leva a lugar nenhum. Nós estamos vendo. É nossa responsabilidade, nosso dever também receber, nem ter contatos de pessoas que mandam esse tipo de coisa.
acidente. Isso, para que isso, gente? Ficar disseminando coisa ruim? Tem tanta coisa boa no mundo acontecendo. Para que ser um instrumento? E as pessoas acham que isso não tem nada demais. Ah, que bobeira, vou divulgar. Não. Não divulgue essas coisas em redes sociais. Não seja um multiplicador de tragédia, de desgraça, de fofoca. Não faça isso. Porque você vai estar sendo um instrumento. Depois não sabe por que atrai espíritos assim. Né? A gente acha que sempre é culpa do outro. E aí, na questão, como a gente está falando aqui de sintonia, né? Nós somos os responsáveis por nossos pensamentos. Deixar a responsabilidade para os outros é uma atitude infantil, né? Porque a gente tem que assumir a nossa responsabilidade com o que a gente pensa, com o que a gente emite para os outros, né? E a gente coloca a culpa nos outros. Ah, é fulano, é ciclano, não. É nossa responsabilidade. E aí tem na questão 469, aqui do Livro dos Espíritos, que é muito legal da gente estudar. Está lá, ó, questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Né? A pergunta que Kardec faz. Vamos lá. Fazendo o bem, já para começar, né? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha que interessante. E é muito legal, lá no Evangelho, quem tem o Evangelho também, dá uma olhadinha, dá uma estudada nessa oração, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Né? E quantas pessoas fazem essa... E nós mesmos, às vezes, fazemos essa oração de uma forma maquinal, de uma forma repetitiva, e a gente não estuda essa oração. Aí, só para a gente pegar esse pedacinho aqui, vale a pena a gente ler lá no Evangelho. No final do Evangelho tem uma coletânea de preces, né? Então, tá lá, oração dominical. Só esse pedacinho aqui para a gente ler. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Meu livro já está tão marcado que abre até a página assim, sozinha. Aqui é diferente, mas eu chego lá. Peraí, aqui. O que Jesus quis nos dizer com isso, né? Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Só esse trechinho aqui para vocês, como eu digo para o pessoal na terça-feira, fazer dever de casa. Né? Eu já falei da Gênesis, já falei do Evangelho, né? Então vamos lá. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos, nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Né? Livrai-nos do mal. O que, é que a gente pensa? Nos livra do mal. Que nada de mal nos aconteça. Mas de que mal ele está falando? Que os espíritos estão falando? De que mal Jesus falava? Do mal que está em nós. Nós atraímos. Nós somos co-criadores. Nós atraímos para nós. Eles são atraídos pelo quê? Pela nossa inferioridade, pelas nossas más tendências. Eles vão se aproximar, porque eles são iguais. Nós estamos vibrando na mesma sintonia. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências.
enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele, né? E agora a gente está no final do ano, né? E a gente vê um monte de gente fazendo aí, né? As simpatias, as coisas para o ano novo. Mas o que adianta você estar fazendo simpatia, você está vestido de branco, você está pulando 7 ondas? E o pensamento? Onde está? Como está? Em que faixa você está vibrando? Né? E aí não precisa falar mais nada, a gente chega às conclusões, né? Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode engendrar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos ao infringir as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e as dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Um trechinho do Pai Nosso. Um trechinho do Pai Nosso. Olha a profundidade disso aqui. Olha como é importante a gente entender realmente quando a gente ora, quando a gente fala essa oração, né? É para nos corrigirmos, é para nos melhorarmos, é para isso que nós estamos aqui. Nós não sofremos influências porque a gente é muito bonzinho, a gente é tentado, não. Há uma grande lei da sintonia. Então, que a gente possa, ao fazer esse balanço aí, observar aonde nós erramos, quais foram as nossas falhas, e com muito amor, com muita caridade conosco, ver aonde a gente pode melhorar. Aproveitar que estamos aí nos aproximando de um próximo ano, onde a gente sente essa renovação no nosso íntimo, a gente sente a esperança por tempos melhores, a gente busca, a gente deseja isso, mas que a gente comece a fazer isso em nós. Porque às vezes a gente espera que isso venha de fora, que as coisas mudem, as coisas vão ser como são. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos estar atentos, orar, vigiar, não a vida do outro, mas vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas emoções, né? Isso é importante. Esse é o papel, é a missão fundamental e grandiosa que nós estamos aqui para desempenhar. E isso vai nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual, né? E somos responsáveis, isso é nosso. A gente não pode evoluir por ninguém, a gente não pode delegar isso para terceiros. Não é presidente do centro, não é o médium, não é o padre, não é o pastor, ninguém vai resolver a nossa vida. Nós é que temos que buscar, né? É como está lá no Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte e com certeza a ajuda vai chegar. Né? Que a gente esteja atento, que a gente possa ter, né, um ano aí de de um ano ser muito produtivo, que a gente continue investindo no nosso crescimento espiritual, no nosso autoconhecimento, porque é isso que é o mais importante, né? Para que a gente tenha uma situação melhor, tudo depende de nós, né? E com certeza a gente é muito ajudado. Estamos nos aproximando aí de um ano importantíssimo, todos os anos são importantes, mas para o Centro Espírita Friburguense é o centenário, 100 anos, né?
e que a gente continue na nossa missão aqui. Boa noite a todos.